Olá pessoal, tudo bem? Nós somos as Primas da Breitstraße e hoje vamos dar continuidade na nossa leitura de Ulisses. A Malu tá com o livro aí, eu não estou com o meu, estou em um novo cenário aqui hoje, né Malu? Bem-vindo ao Brasil! Calor. Calor! Espero que o Brasil te trate bem como tu merece. Estamos aqui com o boné das primas, presente da Malu. Agora gravação só com eles, viu Malu? Agora só com boné. Tem que estrear aqui. E hoje nós vamos falar do capítulo 9 do Ulisses, mas antes disso, vamos lembrem de dar o like no vídeo, tocar o sininho e comentar aqui e passar para as outras pessoas. A gente está com um grupo bem legal fazendo a leitura conjunta de Ulisses. A gente recebe bastante comentário, né, Malu, de que como a gente tem coragem de vir falar, que a gente não entende nada da leitura. Mas é isso, né? Faz parte de às vezes não entender, não tem problema nenhum. A gente tenta entender conversando sobre o livro. A gente está aqui justamente para tentar que vocês nos ajudem. Então, E quanto mais ajuda, melhor. a Tati veio especialmente da Alemanha, porque esse capítulo 9 ele é passado na biblioteca. E tem essa coisa tipo o jogo detetive, né? Na biblioteca, com o punhal. E ela veio Sim. para a biblioteca dela. Eu conheço, já tive o prazer de conhecer essa biblioteca ano passado lá em Campinas. É uma das maiores e melhores bibliotecas que eu já estive na minha vida. E a Tati veio da Alemanha para a gente gravar isso aí para vocês. Tá bagunçado, mas aqui tem uma partezinha dela aqui. É uma biblioteca de verdade, né? Ela é usada. É, e a gente tá. Eu não trouxe infelizmente não trouxe o toletão do livro, mas eu trouxe minhas anotações e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse capítulo hoje, que tá cheio de referências ao nosso amigo Shakespeare. Então, nós vamos hoje falar um pouquinho desse capítulo e aproveitar e fazer propaganda das nossas próximas leituras no projeto Shakespeare, que é outro projeto. E nós temos aqui já a próxima leitura, né, Malu? Otelo, para o mês que Belo. vem. E outra coisa, assim, esse capítulo 9 é muito importante ter lido Hamlet. Tem que É, ter lido Hamlet, assim. Eu aproveitei um monte, assim, pela primeira vez eu não fiquei tão perdida, porque a gente a gente fez uma leitura recentemente, tem todos os capítulos aqui no canal. A gente fala ato por ato de Hamlet, então, assim, vale a pena se você puder ler. É rápido de ler, assista os vídeos também. E, e vai pegar. Pá, olha, e assim mesmo, para quem não leu Ulisses, o capítulo, pode ler o capítulo, só o capítulo 9 que vale a baita pena. capítulo, né? Ah, eu adorei, assim, achei É. muito bom. Adorei as teorias. E eu tava assustada também, porque assim, além, a Tati estava falando sobre a questão de o órgão ser o cérebro, né, Tati? Sim, eu falei, quando eu fui checar o esquema Gilbert, né? E aí tem outro, vários esquemas aqui de entendimento. Aí eu vi que o cenário seria a biblioteca e o órgão era o cérebro. Eu falei, putz, eu já fiquei com medo, porque eu pensei, se já estava difícil nos outros órgãos, né, Malu? Imagine agora. Imagine nesse Eu, que é é, o órgão que a gente eu mais imaginei o seguinte: conhece. se for o cérebro do Stephen, aí que o problema. E aí foi realmente isso, mas eu me surpreendi porque realmente, como a Malu falou, foi tão gostoso ler, porque a gente já tinha lido o Hamlet e a gente já tinha lido algumas coisas sobre o Shakespeare, né, Malu? E a gente tem essa curiosidade, né, da vida dele. E a gente comentou aquele livro, Hamnet, né? Hamlet, esse aqui, ó. Deixa eu pegar. A gente já falou muito dele em outros vídeos aqui, que foi uma leitura a mais que a gente gostou, né? É esse aqui, ó. Esse aqui, eu comprei naquele da caixinha da Intrínsecos, mas é Uhum, esse livro aqui, ó. é. Tem muitas das historinhas que ele conta, para quem leu esse livro já vai saber, porque ele fala, esse capítulo ele fala bastante do Shakespeare, de Hamlet, Uhum. e, e ele deu uma stalkeada braba na vida do Shakespeare.
Deu. Ele conta várias fofocas da vida do Shakespeare. É, Mas vamos ao capítulo e daí a gente vai falando ao longo que esse livro, já fica a dica aqui desse livro, o que esse livro fala, complementa assim, as histórias que estão nesse capítulo. eu vou fazer só mais uma. Esse livro aqui que eu mostrei, que é Como Shakespeare se tornou Shakespeare, também parece que é bem interessante. E aí eu, quando vi, eu fiquei com vontade de ler, porque para saber um pouco mais da vida dele. E eu acabei achando também esse aqui no Brasil. Eu tenho ele na versão tenho uma edição na Penguin em inglês. Esse aqui é a tragédia shakespeariana. Então, esse Bradley aqui, ele faz uma análise das tragédias, das principais tragédias do Shakespeare, e é muito legal, é muito utilizado. Assim, aí eu tenho em inglês, mas quando eu vi que tinha em português, eu também acabei comprando aqui, para ter mais uma leitura. E aí a gente fica viciado no Shakespeare, né? E a gente descobre algumas coisas aqui do Stephen, que vai nos E, contar a teoria dele. e aqui o capítulo também, a arte é literatura, e Uhum. realmente, assim, ó, literatura o capítulo é uma lição de Shakespeare, né? É, Não tem como separar a literatura ocidental do bardo, né? não tem. E a gente começa ali já na biblioteca, né? E o Stephen está acompanhado de pessoas, né? Depois a gente foi ler no guia, nos guias, que eram realmente pessoas reais, né? Da época lá. E ele está acompanhado desses poetas intelectuais ali, né? E eles estão ali conversando a conversa que a gente faz aqui, né, Malu? Com um pouco mais de bagagem, mas É, basicamente é isso. Eles estão falando sobre livros, sobre imagens da literatura e principalmente fofocando sobre os autores, né? Fofocando sobre exatamente. Shakespeare. Eles começam a falar da família do Shakespeare, principalmente da mulher do Shakespeare, várias Uhum, fofocas da mulher do Shakespeare. E eles fazem aquele comparativo que a gente falou bastante isso até quando a gente leu o Hamlet, que o Hamlet é o filho do Shakespeare, uhum, né? E realmente o Shakespeare teve um filho, aí o nome do filho era né? Hamlet, assim, e esse filho morreu quando tinha 11 anos, em função da peste, que também é outra coisa que é recorrente na obra de Shakespeare, né? Uhum, E ele seria a forma de ele ter eternizado o filho dele, seria essa peça. Então seria o filho que ele não, não conseguiu ter, não, ele teve, né? uhum, E o filho que ele perdeu. E era o único filho, né? Ele teve duas meninas além dele. Esse filho era gêmeo, a gêmea sobreviveu. E todo esse episódio é contado nesse livro. Esse livro é uma biografia, seria uma biografia da mulher do Shakespeare. uhum. Essa mulher que eles falam um monte aqui, que é a Anne Hathaway, Sim. ela tem o mesmo nome da atriz de Diabo Veste Espada. ela ela casou com ele, mas ela era mais velha e tal, então ela conta toda essa história aqui, apesar do nome, o livro ter o nome do filho, a história que ela conta é sobre, é focada na mulher. Ela faz um Uhum, resgate dessa mulher, que sim. meio que ninguém falava, ou para quem leu já o capítulo 9 vai ver Vai que saber. eles meio que falar, assim, até tentaram fazer um resgate, mas muito falaram mal dela, né? E tá bem esmiuçada nesse aqui. A fofoca tá toda Tá ali. toda ali. E sabe que depois que eu li o livro, Malu, olha só como a gente é, né? Que eu fui ler em algum lugar que eu descobri que não tem o nome do Shakespeare. Não, porque não é uma ficção. E todo a gente leu, eu li com o Shakespeare na cabeça, mas em nenhum momento tem nome ou que não sei nem se acho que deve ter William talvez, mas não tem, ele não é tratado como o Shakespeare, entendeu? Então a gente não sabe que, assim, claro, a gente sabe porque a gente leu, mas eu não sei se a pessoa que vai ler só como uma ficção, pode às vezes até
meio desavisado nem saber que se trata do Shakespeare, entendeu? Mas eu achei até estranho, porque eu falei assim, ué, mas é ele? Como que não tem o nome? Por que não tem o nome dele? Por que não tem Shakespeare? A mulher, ele usa eu acho, um apelido, um nome do meio dela, né? Eu não sei qual o nome, nem lembro o nome, assim, fiquei tão assim com a história que para mim já estava, depois na minha memória ficou gravado aquilo que para mim tinham Sim. todos os nomes, entendeu? Mas depois que eu fui me tocar que eu li em algum lugar que falou que não tinha, por exemplo, não, em nenhum momento fala que o rapaz da história, né, que está contando ali, supostamente seria o Shakespeare, que em nenhum momento está escrito Shakespeare. Então É eu fiquei assim. verdade. E eu não me lembro, eu acho que ela usa um nome que não é, ela não usa o Anne Hathaway. Eu não Ela lembro, usa. eu também agora não me lembro qual o nome que ela É, usa, mas eu achei engraçado porque para mim, na nossa cabeça, Malu, tava tudo lá, né? tava tudo lá, tava tudo lá. Não, e olha só, ela coloca a dedicatória para o Will, Ah, olha lá. que é Uhum. um nickname, né? Aham, sim. O meu irmão americano, irmão do intercâmbio, ele é o William também. Ah, E aí ele dizia, a minha mãe americana contava que quando ele era pequenininho, todo mundo dizia, então é Billy. Dele, não, não, Will, sim. eu sou o Will. É, Falando nisso, né, fazendo fluxo de consciência, temos o Guilherme agora na turma, porque a nossa irmã temos. botou, teve o William Shakespeare dela. É, o enclausuradinho agora já tem o nome. Já tem o nome. É, E é Guilherme, que é um nome lindo, né? sim. Agora o Gui vai ser Tá te se achando. achando. Tem gente que tá se achando É agora. lindo mesmo seu nome, pode se achar. É. Ai, Ah, ai. e outra coisa que assim, esse capítulo tem tudo para assustar a gente, né? Tem. Porque tem o nome do capítulo é Sila Caribde, Uhum, que são justamente as coisas, elas são uma é o tornado, né? E a outra é um uhum, rochedo. Então, no caminho para Ítaca, quando o Ulisses está indo, a coisa mais tem. difícil para ele superar, para chegar, são elas, Sim. né? Uhum. Então, se a gente superar esse capítulo, na toa que esse capítulo 9, que seria a metade do livro, eu até fui olhar, a gente está em 35%, mas na realidade, em termos de ideias, né, é o Sim. 9. É o É o nó. capítulo, é o 9 de 18, né? Então, se E, a gente não puder passar isso, a gente consegue chegar a Ítaca. então, temos que nos dar os parabéns e a todo mundo que chegou no capítulo 9 e que leu e que tá com vontade de continuar ainda, porque realmente a gente já passou por dois, né, dois capítulos realmente assim desafiadores. E isso não quer dizer que os outros sejam fáceis, né, Malu? É, Mas que assim pode fazer a gente pensar em desistir pela dificuldade, mas aí desse aqui eu estava com medo, mas depois eu achei que foi bom. Foi o que eu mais gostei até agora. Assim, bem, é, eu gostei. Eu acho que vai ter vão ter melhores ainda quando a gente conhecer mais do Bloom. Mas eu acho que esse aqui já foi um que eu gostei bastante. é. Talvez até ele tenha concentrado até o nono, assim, os capítulos mais curtos, porque são capítulos super difíceis e também porque agora vai ser mais fácil, tem expressão, né? Sempre tem essa Uhum. impressão e depois eu pago, eu tenho que morder a língua. Mas que os outros, apesar de serem mais longos, devem fluir melhor, né? Uhum, sim. E bom, a gente falou, né, das características aí do capítulo. Uma curiosidade é que 40% do Stephen na cabeça dele, em termos de porcentagem, assim, né? Parece que do Ulisses, quem já terminou a leitura. E o Hamlet 40% das falas da peça são do Hamlet, do príncipe, né? Então aí tem, para curiosidade aí dessas relações, tem até nisso, acho que o Joyce pensou que praticamente a participação do Stephen em Ulisses é praticamente igual à do Hamlet na peça Hamlet, do príncipe, né? Então é mais uma curiosidade aí. É, porque ele nessa peça, ele seria, nessa peça, né, nessa obra,
O Stephen seria o filho, né? Aham, sim. E aí ele fala, retoma de novo aquela questão que a gente depois vai ver mais pra frente, de o Stephen ser uma representação do Joyce enquanto jovem, né? E do Bloom já Joyce com mais velho. idade. É, Por isso que ele fala que ele e o pai são a mesma coisa, né? é. Aí tá tudo explicado. Matamos a charada. Uhum, Por isso que o Stephen diz que o Hamlet é o fantasma do pai. é. Então é isso. Bom, então vamos falar um pouquinho da eles estão conversando e o Stephen tá lá para falar sobre a teoria dele sobre o Hamlet. Sobre o Hamlet. Aí diz, E assim, o rapaz que era para estar lá para escutar, que era o mais interessado, a gente descobre já no começo que ele não tá, né? Eu esqueci até o nome dele. Aquele que estava na torre no começo do livro, junto não vai. com o que é o inglês, né? Ele estava lá e foi o mais interessado em escutar, em saber o que o Stephen ia falar. E a gente descobre que ele ficou interessado num livro de poesia e eu não lembro agora também qual, mas deve ser importante aqui. E ele sai para comprar o livro e ele não tá lá na hora, né? O Reines, é o Reines. Ele não tá, ele foi o que primeiro falou que queria escutar a tese do Stephen e ele infelizmente não tá lá. Mas aí tem aquele grupo, né, de intelectuais ali com ele, na biblioteca e a gente ele começa a falar, né? Qual é a teoria dele, Malu? Essa teoria de que o pai é como é que é? O Hamlet é o fantasma do próprio pai, né? É que Mas ele começa falando, ele já começa ali, começa falando do caminho, né? Como é que eles vão fazendo até como é que diz? No meio do caminho dessa tese dele, né? Ele vai falando várias coisas, né? Vai citando, vai fazendo assim, ó. Esse capítulo tem várias citações. Ele começa assim falando do William Meister, que é aquela peça né? Peça, um livro como é que é, do Goethe, né? uhum, E seria assim o primeiro romance de formação, né? Porque se a gente for ver, assim, Hamlet não deixa de ser um pouco isso, né? sim, Apesar de não ser não acompanhar desde pequeno, ele mostra o desenvolvimento intelectual do jovem, né? uhum, De uma forma mais rápida, mas ele é uma coisa de literatura. Principalmente o Ulisses é um romance, seria assim, né? A questão do Stephen também ser o. Tô fazendo uma confusão, tá? Minha cabeça tá um horror, tá tá cheia de igual do ideias. Stephen. Tá igual, igual. Guri, eu tô vendo, eu tô naquela fase da vida que eu tô vendo em tudo, eu vejo o Stephen, o Ulisses. Tudo pra mim é Tudo. É. Ulisses. Eu fui ver um grande clássico do cinema moderno, muito premiado, só que não. Kung Fu Panda 4. E ele senta para meditar, porque a história do Kung Fu também é um romance de formação, né? Porque Uhum, o Panda sai, ele tá fazendo a sim. jornada da vida dele. E agora ele é o grande mestre do Kung Fu. E aí o super mestre, lá, o professor dele, diz para ele: olha, agora tu vai ter que entregar a tua questão de mestre e tu vai ser o filósofo. Uhum, Daí vai ter que ensinar para alguém, tipo, tu vai ser eu de alguém, de uhum, outra pessoa. E aí, como é que eu vou filosofar, né? O cara é super prático e tal, só pensa em bolinho. E aí ele senta e começa a vir várias cabecinhas. Ele não consegue se concentrar, parece que é uma meditação. Aí vem várias cabecinhas, vem uma cabecinha dele, fala uma coisa, vem outra, e de repente ele tá cercado de cabecinhas, assim. Eu acho que é uhum, mais ou menos isso de consciência, sabe? A nossa cabeça, cada uma pensando numa coisa, pensando no almoço, pensando no banheiro, pensando não sei o quê, pensando... E é isso aí. Então, assim, ó, o fluxo de consciência está Kung Fu no Panda. Kung Fu Panda. Ele fala assim que o Kung Fu Panda é o 4, é um novo level de Skadush, que Skadush é a mágica dele. Aqui a gente também está num novo level de Skadush aqui. Sim. Porque realmente, assim, ele
Sim, se tu for atrás de todas as referências desse capítulo, tu vai ficar 5 anos estudando esse capítulo tranquilamente. Fica, Tranquilamente. eles dizem que toda, é, toda frase, ou praticamente toda frase do capítulo tem referência a alguma peça de Shakespeare. Sim. E E ele vem. assim, a gente, a gente vê algumas que são claras, né? São explícitas, podia dizer assim, e até porque a gente já leu algumas peças, E mas tá cheio. tá fresquinho na nossa cabeça. Não é só porque a É, gente já leu, tá fresquinho porque a gente está fazendo esse projeto Shakespeare, sim, lendo uma. Então, assim, e mesmo assim a gente não viu, deve ter perdido todas. várias, assim, né? Mas Uhum. tem várias referências. E ele começa ali, assim, desde os de Aristóteles e vai trazendo isso. Então, assim, realmente é uma festa da literatura esse capítulo. Né? Eles começam conversando sobre o Platão e Aristóteles, né? Até por causa dessa questão do aprendizado e das coisas, né? De falar, de ensinar e tal. E ele é tão, é tão sutil assim o negócio que eu acho legal, eu acho é muito bom assim, mas é uma coisa que é aquele papo de intelectual mesmo, né, Malu? Dos caras lá que estão falando, não precisa falar muito, não é uma aula. Todos que estão ali estão sabendo o que o outro está falando, né? Eles sabem as referências, né? Então a Eles conversa podem. fica assim, não A clara conversa pro começa de um nível muito alto ali. muito, que a gente ali não pega tudo. Mas aí quando vai entrando na questão do Shakespeare, da teoria, aí eu acho que isso aí vai ficando legal, até porque a gente tem essa curiosidade, né, mais recente aí de tudo que tudo que a gente leu sobre nas peças e sobre o Shakespeare. E aí a gente já se enquadra ali, né, Malu? Não, olha, uma das coisas que ele começa, né? Que as divagações de Hamlet sobre a vida passar, ó, ali no 3, hoje tu tá com o Kindle, né? Mas na É. página 339 ele fala ali, ó, as divagações de Hamlet sobre a vida após a morte da sua alma principesca, o improvável, insignificante e adramático monólogo são rasas como as de Platão. Sim. Rasas como as de Platão. E aí o outro completa, né? A palavra de honra que me ferve o sangue, ouvir alguém comparar Aristóteles a Platão. Olha Uhum. só, tem que ter um conhecimento dos dois, tem que dizer que não pode. Aí o Stephen pergunta: qual dos dois me baniria da sua comunidade? É. E aí eles começam. A escrita dele é que ele põe assim: Deus, dois pontos, ruído na rua. Uhum. Dois pontos, muito peripatético. E aqui ele fala em peripatético, e lá na frente ele fala nos sofistas, então ele vai trazendo Muita muita, referência. muita referência, né? Aí aquele jeito dele que não tem como não rir, né? Espaço, dois pontos. O que está bem na sua cara, idiota. Sim, Aí já começa a falar da bunda de Blake. Aí Blake também tem o William também. Blake, É. provavelmente o poeta, porque ele já falou, já fez essa referência em outro capítulo, né? Uhum. E aí fala das canções de amor, né? E uma coisa que quando a gente lê Shakespeare, eu falo isso também, ó. As pessoas não sabem o quanto as canções de amor podem ser perigosas. Aham. A gente, tem muita coisa também nos Tem. romances, na parte romance da comédia, que Uhum. pode causar bastante quanto o monólogo do Hamlet, né? Sim. Aí fala de Mallarmé, de Homero. Gente, olha, dá vontade de, Fala né? muito, né? Quando ele tá. Bom, a tese dele é a seguinte, né? Que o Shakespeare, ele era suposto que ele às vezes fazia o papel do Hamlet pai, do rei, né? Que é o fantasma na Fantasma, peça. É. fantasma. E aí ele começa a falar sobre a teoria dele, partindo disso, e partindo de que no momento em que o Shakespeare escreve a peça do Hamlet, ele acabou de perder o pai, né? Então ele está com aquele primeiro ele faz uma referência à perda do pai, que daí ele não tendo mais o pai, ele se torna o pai, né? Então é ele que
exerce então agora o papel do pai. E aí que começa essa discussão sobre e tem a perda do filho também, que é o Hamlet, que também tem a origem o nome da peça Hamlet, né? Tipo, ele ia se tornar o pai e aí ele vai lá e perde o filho. Filho Isso, homem, né? Mas ele é, tem mais duas filhas, mas isso aí marca bastante, né? é. E toda essa questão do casal, né, que daí é toda especulação, da mulher ser mais velha, do Shakespeare ter saído da cidade dele e ido para Londres para trabalhar, para escrever as peças e encenar, até porque ele era a pessoa que trabalha, além de escrever, ele também fazia as encenações, participava, às vezes, muitas vezes como ator também. Ele E era diretor e ator, né? é, ele era um bom brilho. Só que uma das coisas que tem, que é documentada, é que ela era mais velha na certidão de casamento, Isso, casou grávida, é. Porque né? a primeira filha deles, a Susana, né, se não me engano, nasceu 5 meses depois da data do casamento. Essas É, datas são conhecidas, né? então, Então isso não é ficção. documento disso. É. E então eles estão começando toda a teoria daí do Stephen, que é o que vai ser debatido aí, é que a mulher dele, na verdade, era infiel, né, Malu? Que tinha Eles queriam. outros e, inclusive, daí mais para o final do capítulo, a gente chega na questão de que ele coloca que se os próprios. Ele tinha 3 irmãos, o Shakespeare, né? O William Shakespeare. Ele tinha 3 irmãos, e daí tem essa questão de que existia a suspeita de que ela traía com um dos irmãos, né? Ou, Sim, porque ele fica. O que que acontece? Assim, a vida de Shakespeare tá quase toda. Tem documentos que provam, assim, que faz. Ela ficou. Quando ele vem para Londres escrever, ela fica em uhum, Stratford. sim. Muito tempo. Né? É muito tempo. Ele volta para Stratford no final da vida. Né? Uhum, E, e ainda ela enterra ele, né? sim. E, e durante esse tempo, que a teoria deles aqui é que ela não ia ficar uma mulher fogosa, assim, a teoria deles, tudo assim, que aí começa assim, tudo é teoria, né? Que Uhum, ela teria seduzido ele, sim. né? Porque ele era mais novo, né? Mais novo, e então é ela que seria uma mulher fogosa, ela teria tido outros casos. Ele saiu porque ela seria uma chata também. Uhum, E não, né, saiu. Pode dizer, a gente não sabe. A motivação a gente não sabe. A sim. gente sabe que ele não estava lá. Só Uhum. tem, tem documentos durante 2 anos da vida do Shakespeare. Não tem nenhum documento, assim, porque o resto, assim, ó, tem o documento das peças, né? Sim. Tem jornalistas que iam lá, críticos de arte, como é que é, de Te- teatro tra- que iam lá e faziam e escreviam para os jornais as críticas. Então, muita coisa documentada, muito se sabe. Inclusive, tem até um dos críticos que diz que ele estava tendo um caso com uma pessoa, uma determinada mulher, né? Uhum. E tem as teorias também. O Bloom acha que é certo que ele teve caso com homens também, né? Isso. Tem muita especulação sobre isso, né? Até porque os sonetos que eles falam, né? As peças não necessariamente são tão. O inglesinho que fala, né? Que o Shakespeare está em tudo e ao mesmo tempo não está em nada, porque ao mesmo tempo que você lê as peças e você enxerga o autor mesmo, Shakespeare, em tudo, ele não está em nenhum personagem especificamente, ele não se coloca, né, enquanto personagem ali em nenhum, que nem, fazendo uma comparação, que nem o Joyce se coloca no Ulisses como os personagens, então você vê muito do Joyce nos personagens. O Shakespeare não está em nenhum personagem específico das peças dele, mas nos sonetos ele tem uma outra sensibilidade e que demonstram muito mais de quem ele poderia ser, né? Ou que ele poderia estar sentindo quando ele escrevia os sonetos mais do que nas peças. Né? E sempre tem, para escrever, sempre tem uma musa inspiradora, né? Uhum, sim, No caso dos sonetos, como tem vários que ele não coloca gênero, poderia tranquilamente ser um muso inspirador, também. né? Tem várias teorias, né? Até que o cara que era o diretor,
o sócio dele, não sei se era diretor ou sócio, estaria Uhum. num dos sonetos, porque daí as pessoas já colocam que a descrição dele no soneto tal é parecida com o rosto do cara que tem uma pintura do cara. A gente nem Sim. sabe se a pintura é fiel ao rosto, mas É, tem várias teorias, né? tem. Então, assim, tem isso, né? Então, Mas a vertente, anota assim, aí, ó, que o soneto 136, e eu não fui ler ainda, que não tive tempo. Tem uma referência, porque eles estão lá discutindo sobre o que ele, provavelmente, aqui na discussão deles, né, que provavelmente é verdade que a mulher era infiel e que ele sofria com isso, porque ele era, nos sonetos, principalmente, ele era uma pessoa que tinha algum. Agora eu não sei, ainda não li, tá? Esse soneto, depois a gente pode ler e comentar um pouco, que mostra um pouco do que o que ele seria dessa sensibilidade dele, enquanto talvez com relação à traição, entendeu? Dele ter algum sentimento com isso. Então, e eles falam que talvez ele esteja muito mais nos sonetos ali do que. Mas isso aí é tudo suposição, né? Ah, e outra sim, coisa, eles falam muito nos sonetos, ele coloca muito o will. Por isso que fala é, que ele está em todo lugar. Porque, é claro, o will usado no inglês, mas fala que assim, que quando você lê alto, né, ou quando você escuta o soneto, é muito. Né, eu agora não sei se isso é para quem fica maluco, que acha que o will está em todo lugar mesmo, mas que isso, é muito sonoro isso nos sonetos dele usar o will, né, de I will, e isso aí fica muito sonoro, e as pessoas dizem que é uma das maneiras de representar ele mesmo no, nos sonetos, sim. né, então fica aí uma Ah, dica, a gente ficar grifando todos o will que achar nos sonetos. Hein? então prepare-se, porque depois que a gente lê todas as peças, a gente vai ler todos os sonetos. Isso. Gente, é um caminho longo. A vida do leitor é uma vida maravilhosa, né? Mas, tipo, É. olha quanta coisa legal tem para ler. Eles falaram do Mallarmé, já fiquei louca para ler também, porque diz que ele faz um Hamlet e coloca num distrito de Paris, né? Uhum, sim. Então, outra coisa que ele chama atenção também, eles vão falando ali adiante, ele diz: 9 vidas são tomadas em troca da vida do pai dele, né? Uhum. Quem se lembra no Hamlet, ele quer vingar a morte do pai. No fim, É. morre 9 pessoas, sendo que o pai dele, teoricamente, já está morto, né? Só Uhum. que tem a coisa da vida depois da morte. Como o pai dele foi assassinado de forma abrupta, ele não teve tempo de ter a alma limpa para entrar no céu. Uhum. Então, provavelmente, ele não vai entrar no céu. Então, tanto que tem uma hora que ele tem uma chance de matar o padrasto, que era quem ele queria ver morto, só que o padrasto está rezando. Então, ele não mata É. naquela hora o padrasto, porque ele vai para o céu direto. Imagina morrer rezando. Sim. Então, tem essa preocupação dele. Ele quer salvar a alma do pai, porque, teoricamente, o pai não teve tempo de morrer sem pecados. Uhum. O pai não prestava também, né? É. Então, Ah, todas essas teorias aí, né? Eles ficam lá discutindo, e daí tem a questão da cama, né, Malu? Que a gente estava até falando aqui antes. que é uma questão que já surgiu várias vezes. É. Esse negócio, porque assim, ó, daí entre os documentos dele tem o testamento. E o testamento diz que ele deixou para a mulher a segunda melhor cama. E aí você começa, tá vendo que isso aí mostra de uma vez, mais uma vez que essa mulher era uma vaca, que não sei o quê, ele não quis deixar nada para ela. Só É. que, como tudo em Shakespeare, eles esmiuçam cada detalhe da vida dele, né? Uhum. E aí, o que aconteceu? Mais recentemente, até depois depois do próprio desse livro ser editado, mais recentemente na história, teve uma mulher que fez essa pesquisa do porquê, né? Curioso Uhum. isso, né? Segunda melhor cama, né? Então ela foi para Stratford, pegou vários testamentos, né? E primeiro ela descobriu que 1/3 dos bens vão direto para a mulher. Então, Uhum. teoricamente, ele nem precisa se preocupar em deixar a herança para ela, porque já vai para ela, assim, tipo, como tem aqui a ameação e tal. Sim. Então, não seria uma preocupação. A preocupação seria em determinar exatamente o que assim,
uma coisa que a gente chama aqui, né, de deixar um bem específico para ela, né, seria de carinho e não de Uhum. desdém. Né? A segunda melhor. A Sim. segunda melhor porque era uma tradição que a melhor cama da casa ficasse para as visitas. Então, a Uhum. segunda melhor é a cama do casal, a cama que ela pariu os filhos, a cama. Então seria um ato de carinho de deixar a segunda melhor cama. E ela viu que isso se reiterava, em vários deixavam a segunda melhor cama. Por Sim. isso que ela foi procurando e foi achando isso. E esse resgate da mulher dele, de mostrar que ela não era uma megera, que ela era uma mulher bacana, tem bastante nesse livro aqui, ó. Já tô direto com postal aqui, porque quando eu me referi a ele, ó. Ah, tem que ler, vale a pena. É uma leitura fácil, fácil, assim, rapidinho. Se você já leu Hamlet e ou leu, só quer, mas está acompanhando com a gente também as leituras de Shakespeare, tem que ler esse aí, porque vale a pena. Eu gostei, muito É uma bom. criação em cima da biografia dele, mas que a maioria dos fatos que estão ali são coisas que ela não é só fruto da imaginação, sabe? Uhum. Tem A pesquisa, teoria é, dela, mas tem pesquisa. Mas não sim. foi ela, essa autora, até ela ganhou um prêmio por esse livro, mas não foi ela que fez essa pesquisa. Essa pesquisa foi feita por uma outra, que eu não sei o nome, Uhum. mas deve ter no Google. Porque quem falou a primeira vez que me chamou a atenção disso foi na aula do Francisco Botelho, que é o tradutor Aham. aqui, que a gente está lendo Romeu e Julieta. É, a questão dos irmãos também, né? Ele coloca que, por exemplo, o vilão, os dois tinham dois irmãos que um chamava Richard e o outro Edmund, o Edmundo, né? É, E aí esses dois nomes eles constam em peças como os vilões, né? Assim, exato. o Edmundo lá que a gente já fez a leitura do Rei Lear e a peça ainda do Richard a gente ainda não fez nenhuma leitura, mas são pessoas ali que o Stephen aqui na teoria dele vai falar que tem a ver com a relação que ele tinha com os irmãos, né? Que os irmãos, inclusive, poderiam tinha essa questão de serem de estarem traindo ele, né, com a mulher ou a própria confiança dele. Como que ele E via os irmãos, né? Então ele assim, ele representou nessas peças porque ele tinha essa visão na vida real dos irmãos dele. o Edmund a gente já leu, que é Já. a peça, né? Que ele é vilão. E outra coisa que eles falam aqui, ó, que a mulher teria morrido para a literatura pelo menos antes de ter nascido. Porque Uhum. ela não teria sido eternizada na literatura dele. Porque, tipo, o É, filho, Hamlet é o Hamlet. Os irmãos estão ali, nominados, dois deles, né? sim. Que ela não. Mas a gente não sabe, né? A gente, talvez muitos sonetos também sejam para ela, né? Não, não, Então, o que me veio na cabeça, mas aí isso aí é só coisa minha, tá? É a minha. Aqui é a nossa conversa aqui na biblioteca, Malu, nossa conversa de biblioteca. É o seguinte, a gente vem lendo várias peças e eu acho que isso a gente já comentou, a gente fica impressionado com a sensibilidade do Shakespeare nas personagens femininas, que a gente vê que é marcante e é uma coisa que não era muito comum na literatura da época, você colocar mulheres, né, você ter personagens fortes assim, com essa com, esse, com as características que a gente já viu na Beatriz, que a gente acabou de ler, né, em Macbeth, da Lady Macbeth. Né, a gente tem essas referências, até a própria Julieta, que a gente está fazendo. né? E aí a gente vê que elas se destacam com relação aos personagens masculinos. E isso eu achei muito legal. E a gente sempre fala, né, que como que ele fazia isso muito bem, que assim ele não tirava do contexto ali, só que ele transformava pela fala nas peças, ele transforma a personagem numa personagem de força, uma personagem de coragem, que fala e que transmite as coisas até melhor que o homem, no caso da Beatriz, né, quando eles trocam lá as farpas deles. Ela é muito inteligente, né? A Julieta toma uma atitude para se independizar, seja para o bem ou para o mal, são pessoas fortes. Então,
Uma coisa que eu acho que é isso, a gente chega a pensar, pô, o cara para escrever sobre assim, sobre mulher, ele Uhum. tinha que conviver com mulheres fortes, né? E É. não devia ser fácil ser uma mulher forte na época. Então, eu acho assim, que me veio na cabeça, ele devia deveria ser algum tipo de referência para ele. Até porque se ele tem a possibilidade de ter como referência os irmãos, que aí ele coloca como os vilões, por que não ele não ter uma personagem feminina marcante que eu chego a pensar que seja a própria esposa, porque as filhas ainda ele não tinha muita convivência com os filhos, porque ele quase praticamente não passava tempo na cidade dele, né? Ele passou muito tempo longe. Então eu fico pensando que talvez fosse a própria esposa, que é uma personagem forte nesse livro do Hamlet que a gente leu. É exatamente Exato. ela é assim. Aí me veio assim, por que não ele não ter isso? Ele pode não ter colocado ela como uma personagem em nenhuma peça, só que ela pode estar em todo o lugar assim do mesmo jeito que ele está, né? Ele está em todo É, lugar e em nenhum lugar. Não está claro pra gente que ele é um pedaço do Rei Lear, ele é um pedaço do Hamlet, mas a gente é, é, pode sentir um pouco dele em tudo, né? E por que não a mulher dele também, a esposa dele? sim, né? Eu acho que a Eu gente acho precisa sentar com o legal. Stephen aí e dar uma discutida sobre. Pois é, né? Pois é. Eu tenho uma teoria, né? Que a gente, quando morrer pro céu, vai ser uma biblioteca, a gente vai se reunir lá e conversar Ah, com vai todos os conversar. autores. Ó, e uma Vamos coisa, tirar todas as dúvidas. deixa eu perguntar para você, porque eu não percebi, tá? Você percebeu que ele estava embriagado no Não, capítulo ou não? Ah, bom, então eu não. também não. Só É, fui a gente descobrir tem essa depois. coisa inocente, eu acho, porque eu vejo, assim, antigamente era tri normal falar de livro e tomar tragos, a boemia, os intelectuais, né? É, Agora a gente não toma trago, a gente tem que começar a tomar mais trago, a, porque acho que ge- as ideias a gente vão. precisa gravar em outro horário, Malu, porque daí se a gente logo cedo já tá Ah, é, tomando. claro. É que a gente grava de manhã, É, geralmente. o que eu ia Ah, falar. Mas assim, lembrando, né? Eu fui descobrir que ele estava embriagado no guia, porque eu não sabia. Não descobri eu também. nas pistas que ele deixou ali. Para mim, a cabeça dele já é confusa normalmente, e ali tava só. Tava até que tava mais normal ali. Ah, se fosse o Bloom, eu acho que a gente poderia, porque Podia ele tem. perceber, né? Porque ele é mais Ele atrapalhadinho. não viaja tanto. É. Mas o Steve aconteceu coisa da viagem E mesmo. daí é importante que quem chega para essa discussão no final e meio que avacalha tudo, né? É o Buck Mulligan, o amigo dele lá da torre. E a hora que ele Que, chega é só palhaçada também, né? que não foi, não, ele já estava bravo com o cara, né? O É, cara não foi lá ver a discussão na hora certa, né? não, ele aparece e ainda aí a gente descobre que ele encontrou o Sr. Bloom na rua, né? Aham. Tem aí e aí ele tá lá, ele encontra ele bem no momento que o Sr. Bloom tá fazendo as inspeções nas estátuas. Ai, pra ver se. Ele lembra que as deusas, no capítulo anterior, ele lembra que as deusas e deuses comiam muito. É, Daí ele precisa por onde aquilo saía. Daí ele foi fazer uma inspeção nas estátuas para ver se tinha ele quis canal que saber, saía. né? Como as estátuas eram tão perfeitamente esculpidas com todas né, os músculos e tal, e ele queria ver se realmente era bem real mesmo, que se tinha o canal aí de saída. Ah, imagina o Mulligan chega falando dele, né? Chega falando num tom extremamente negativo, né, Malu? É. Eles Do, falam mal do Bloom, fala. né? Ele fala a questão dele ser judeu, ele sempre fala negativamente, Sempre né? fala uma coisa meio antissemita, assim, É, né? Aí compara, aí ele traz o personagem, que é uma peça que a gente ainda não leu, mas que é muito interessante e que também falam que também seria meio antissemita, do Shakespeare, que é o Mercador de Veneza. isso também fala. O Shylock é o mercador, o cara Uhum.
que seria usurário, assim. E na realidade, assim, na minha cabeça, assim, ele retrata uma situação que existia, e é importante a gente saber que era assim, né? Uhum, sim. Pra saber que eles não tinham direito a ter terras, então eles tinham que realmente guardar dinheiro, né? Uhum. Mas enfim, isso aí é outra discussão. Mas ele faz essa comparação do Bloom, né? É, ele faz. E aí bom, uma coisa acho que é importante a gente sinalizar é que no final do capítulo alguém pergunta para ele se ele realmente acredita pro Stephen na teoria dele. E ele fala que não, né? Ele fala que não, que ele não acredita. Então você imagina, o cara tá lá, tá divagando, formando toda uma teoria, né, sobre a vida do Shakespeare e ele tá embasado, Malu, ele não tá falando que, né, que Ele fala um monte de coisa ele pra sabe o que ele tá falando, né? ficar Ele bêbado, mas sabe o que ele tá falando. Ele é, sabe o que tá falando. e quem entende Né? mais pode até notar essas referências que ele faz a todas as peças e a todos os, né? Aqui esse capítulo é um show de referências literárias, por isso que até a característica é a literatura, né? A arte e literatura se passa na biblioteca e o órgão é o cérebro. Então você imagina o quanto tem de informação nesse capítulo, mas ele não deixa de ser gostoso para quem eu acho, para quem já leu o Hamlet e para quem se interessa um pouquinho mais. Cultura, olha, ele É, vai assim, desde o Mahatma, ele passa por Yeats, ele fala de poesia, fala de Dom Quixote, e é, vai fazendo ele vai concatenando uma ideia na outra e trazendo assim, para quem gosta de ler, que vai sentir presente a referência a várias leituras, né? uhum, acho que E aí vale a pena, né? vale a pena, vale a pena. Eu acho que assim, vale a pena ler o Hamlet, ao menos se ainda não leu, para esse capítulo. Pode ser depois também, não tem problema, assim, mas e mais interessante acompanhar com a gente, que foi a nossa primeira leitura do Shakespeare aqui no projeto, né, Malu? E Exato. volta lá nos vídeos antigos e comenta, não tem problema nenhum que a gente vai lá ver depois e a gente pode até discutir mais, porque eu acho que, eu não sei você, mas eu fico com vontade de reler já o Hamlet de novo, só de tanta gente falar, né? Exato, exato. Não, né? e várias teorias, assim, tipo, que a gente falou quando a gente estava lendo, né? Sim. Porque ali cada um tem uma teoria, né? Daí um Uhum. fala determinado momento ali, ó. Se você pretende abalar a minha crença de que Shakespeare é Hamlet, você tem uma árdua tarefa pela frente. Então, todas as teorias que quando a gente lê Hamlet, a gente tem, É. porque tem essa história, a gente acaba se ligando muito na biografia do Shakespeare, mais ainda quando tá lendo Hamlet, né? Eles vão discutindo ali, ó. Aí tem frases lindas, né? Pelo fantasma do pai que não repousa a imagem do filho que não vive, olha adiante. E aí ali ele cita Shelley, né? Que é o Uhum. poeta, não é a Sim. Mari aqui, Não é o é, marido. Então, assim, e várias outros poetas, assim, o Shakespeare ele escrevia, né? Em poesia, né, em versos, né, e que tem a ver, né, então dá mais vontade ainda, assim, as referências que a gente saca, a gente dá vontade de reler. sim. E as que a gente não saca dá vontade de ler, De né? ler, Ele para fala entender. uma outra coisa que eu acho bem interessante, ó, as peças da maturidade de Shakespeare, que Renan tanto admirava, respiram outro espírito. E ele quer saber qual é o outro espírito, o espírito da reconciliação. Uhum. Porque Hamlet tem isso, né? Hamlet, ele só quer vingança, vingança, vingança. E depois a gente vê, já nas peças mais antigas, que não é isso, né? Que Sim. tipo, a vingança levou a 9 mortes, né? E aí eles vão botando, aí o Stephen diz, não pode haver reconciliação se não houve separação. Então Vão, eles vão entrando um outro nível de escaduche aqui, né? Sim, vai. Então, assim, é muito bom, esse capítulo é muito bom. As Sim. vias principais são penosas, mas levam à cidade. É. Para isso tinha muito isso, né? Na modernidade, de a cidade ser o conhecimento, Uhum. né? Sim. Então, se for ver assim, tudo faz sentido. Aí eles falam de Bernard Shaw, e o Bernard Uhum. Shaw, ele escrevia muito em jornal, ele era crítico de teatro. Então ele Sim. escrevia sobre Shakespeare. Até tem livros dele em compêndio, porque ele não escreveu um livro sobre Shakespeare, Uhum. mas ele tinha várias críticas que eu acho que já reuniram em livro e tal.
Aí falo de Frank Harris, que também foi alguém que escreveu sobre Shakespeare. Então, assim, ó, muita gente escrevendo sobre Shakespeare há muito tempo. É. E isso é interessante, assim, dá vontade, né, de ler. E aí ele volta ele volta ao Goethe que ele tinha falado lá no início. Uhum. Ele fala, né, quando ele fala de Romeu e Julieta, ele fala do Dom Giovanni, que ele adora, pelo Sim, jeito, né? é. O Dom Giovannismo presumido não o Não salvará. salvar. E a alma fora antes atingida mortalmente. A alma foi atingida mortalmente. Então, assim, é isso, né? Porque no momento que o pai dele morre daquele jeito, né? É, Ele com o veneno derramado, é uma morte, a morte da morte, né? A sim. alma morre também, né? Uhum. Então, aí tem várias, tem passagens maravilhosas. Aí ele fala de Deus, Espírito Santo. Porque se, também essa coisa que ele fala é: o pai era o filho. É, E acontece aonde também? Na religião católica, sim, que é a sim. religião dos irlandeses, né? Uhum. Então, que o pai é o filho, o pai é o Espírito Santo, é o mistério da Santíssima Trindade. Aí fala também de Oscar Wilde adiante, que Fala. também, né? Então, É, cara, assim, é acho um acho, passeio pela literatura isso aqui, é se não me maravilhoso, né? engano, acho que ele cita aquele poema do Oscar Wilde que já a gente até já li, não? É um outro vídeo nosso aí, que também ele já falou em outro capítulo, acho, né? É, eles Sim. fazem referência. E aí, quando eles falam, aqui, ó, a Anne, ó, a Dulce Anne, que é a Anne Hathaway, Uhum. acho eu, era de sangue quente. Uma vez galanteadora duas vezes, né? É, sim. Como diz o Chan, pau que nasce torto nunca. Sim, exatamente. Então eles têm Traduzindo, eles pegam no pé dela e aí falam do mercador de mesa e tem outras coisas, né? tem. E Assim, várias que a gente não pegou também, né? um monte, segundo nos guias que eu li o do Galindo, aquele outro guia que eu estou acompanhando, eles falam que praticamente, e até o vídeo do inglesinho lá, ele fala praticamente em toda a fala do Stephen, o pensamento, tem uma referência a alguma coisa de uma peça de Shakespeare. Então, tem todo lugar, tá? Ok. Só que isso aí é de deixar maluco, que nem o nosso primo Alexandre, que quer achar todas as referências possíveis e imagináveis. Fica É. o ano inteiro só nesse capítulo aí. E outra coisa, a gente não pode esquecer que ele fala de Dante também, ó, Também Nemesa per fala. caminho de Nostra Vita, né? Ah, ele fala da Aquavit, que a gente viu agora em É, Julieta. Gente, também. Aquavit é água, para quem não viu É. Aquavit em Julieta. Então, assim, a água da vida é importante. A gente tem que trazer mais o trago para dentro das Uhum. discussões. E aqui, ó. Aí eles falam que a paternidade é desconhecida do homem, né? Da mulher, não. Amor Sim. mater. A maternidade é certa, a paternidade a gente Não, precisa é. esperar. É muito interessante. Aí fala coisas que são psicanalíticas aqui, ó. Seu crescimento é o declínio do pai, sua juventude é a inveja do pai, seu amigo, o inimigo do pai. Então, assim, tanto por eles fazerem coisas de literatura, quanto por eles fazerem Hamlet, que é uma peça. Uhum. Tem muita coisa, né? Tem. Ele tem. A hora só que o Galindo fala ali, quando ele fala o que há num nome, para mim aquilo me remeteu a Romeu e Julieta, né? Uhum. Sim. E ele trouxe assim, meio que eu acho para discussão de gênero, né? Uhum. Mas cada um vai lembrar das suas referências, né? Tem várias peças que a gente não leu ainda, que ele fala medida por medida. Ele fala na peça mais importante, o Passant, que é muito barulho por nada. Sim. Cita ela. A Tempestade também tem, o Próspero, ele faz, eles também comentam, né? E é melhor aqui, Guria. O Próspero, o bom homem recompensado. Lise, que é a É, criancinha querida. sim, Vovô. E o avúnculo Rich, o homem mal removido por justiça poética para o lugar onde vão parar os pretos malvados. Curtida enfática. Ele encontrou no mundo exterior, como real, o que havia no seu mundo interior, como possível. Além de ser uma festa da literatura, tem umas passagens, uma melhor que a outra, né? E coisas bem, bem tem muita passagem bonita, né? Eu acabei deixando as minhas anotações lá no livro, mas eu anotei algumas aqui também em inglês, porque daí quando eu vou fazer o acompanhamento lá para escutar na leitura lá que
o inglesinho faz, aí ele faz a citação, ele vai falando por páginas, né? Aí eu estava acompanhando com o livro em inglês. E assim, muito bonito também. Mas eu anotei um monte de coisa. Esse capítulo foi assim, o que eu mais acho que eu grifei. E o que eu fiz foi fazer tipo um guia de cores, assim. Então, quando era o Stephen pensando ou falando, aí eu estava grifado numa cor. Quando era quando chegou o Mulligan, aí eu colocava uma outra cor, e quando era algum dos outros lá falando, para também me identificar quem estava falando o quê, porque às vezes fica um pouco confuso também, né? Mas eu também fiz meio que um código de cores, mas eu fiz mais assim as coisas que eu achava mais bonita em Uhum, rosa, coisas que eram referências a nome de autores e uhum, peças de Shakespeare em azul. Fiz uma coisinha assim para me achar, né? sim, É muito bonita. Toda a vida é muitos dias, dia após dia. Caminhamos por nós mesmos, encontrando ladrões, fantasmas, gigantes, velhos, rapazes, esposas, viúvas, bons cunhados, mas sempre encontrando a nós mesmos. é, É, essa aqui eu até anotei em inglês aqui, ó, Malu, tá nas minhas anotações aqui, o que você acabou de ler é o que eu coloquei aqui também. não tem como não entender isso, né? É, Se não, eu acho que não quer ler Ulisses Today, mas leia o capítulo 9. sim. Ah, Uma não, coisa que eu lê notei tudo, né, Malu? Você vai ler o 9 e já lê tudo, né? tudo, já lê tudo, né? É, E uma hora ele fala que, eu acho que se referindo ao lugar ali, a biblioteca, a sala dos leitores constantes. Eu acho sim. que a gente podia dar o nome dos nossos encontros de a sala dos leitores, aqui, esse ambiente aqui, É, sala dos leitores constantes, né? sim, Tão bonito, assim. Da mesma forma que ele fala as escatologias, ele pula para um negócio bonito, né? sim. Traz no espaço o que a seu tempo me espera, inelutavelmente. Isso é Joyce. E Ao mesmo tempo que ele está falando da escatologia, para onde é que vai, pois o é. negócio deuses, ele estava falando coisas lindas, lindas, lindas. E aí no final ele encontra, né, o Bloom de novo, quando eles tem toda a questão do deles estarem ninguém está convidando o Stephen para ir para o encontro deles depois, né? Eles falam isso durante todo o capítulo, que eles vão se encontrar tal à noite lá, não sei e tal, e ele também fica de fora, né? Isso aí, O assim, Bloom, é igual o Bloom, né? O Bloom também era o cara que tava ficando de fora. Eu também falei, bom, quem sabe os dois vão se encontrar ali, porque eles são os excluídos das festas aí. é, não, olha, não querem saber nada. Só que o Bloom nem nota, né? As pessoas falam um monte do Bloom e o Bloom Então, não. mas A vida dele, assim. você notou Não que o sei se ele. Stephen também tá preocupado, não? Não, ainda não É, notei, assim. eu também não, Talvez né? jovem vá se preocupar depois de não fazer parte do grupo, assim. Mas esse negócio, assim, assim, esse negócio de não pertencer, É, não, até agora, pelo menos, eu não acho que tenha, o Bloom tá dando muita trela para isso, uhum, assim. sim, eu Ele também quer acho que resolver as coisas do dia a dia dele, ele assim. tá preocupado com as coisas da cabeça dele ali. Tá? É, Não só resolver as coisas do dia a dia, mas as próprias teorias dele. Ele vai lá na é estátua. para ver o que Ah, vai. e o museu é do lado da biblioteca, né? É, exatamente, né? Uhum. Se É por vê. isso que daí quando o Mulligan tá chegando, ele tá encontrando acaba encontrando com o Bloom. É. Por isso a gente tem que ler Ulisses, até por isso, porque daí quando você for para lá, você já vai saber onde Tá se vendo? localizar na cidade. Já vai saber como você. Ah, não, essa hoje a gente vai no museu, vou aproveitar para ir na biblioteca. Isso já é do lado, já sei. Como você sabe? Ué, eu li no Ulisses. Precisou ler um livro Ulisses, desse inteiro para. que chique. Não me diz, ah, eu tenho guia. Não, eu li Ulisses. Tem o guia do Ulisses, né, Malu? Isso também precisa. Ai, Mas é ai. isso, né? É Mas isso. é, As conversas são para isso, né? Para a gente ir se encontrando nos caminhos. sim. E hoje fizemos uma conversa aqui na biblioteca, né, Malu? Foi Igual a ótimo. deles, e a gente tá empolgado. Agora eu tô. Assim, todo mundo tá falando que parece que os períodos mais difíceis ali já passaram, né? A gente tem bastante livro pela frente, mas eu É, acho que ainda que dá, né? Vamos sim. continuar. Se a gente for levar em consideração o título, né? Que foi o Uhum, próprio Joyce que disse, então sim, ficarmos nele.
mas não sei se a gente pode confiar. Não sabe, né? Vamos continuar lendo e a gente volta Só aqui tem para falar parênteses mais. para dizer, para dizer se Sim, era isso mesmo. é isso aí. Que nem Dave Copperfield, a gente já está com várias teorias, depois a gente vai ver quais que se Que confirmam. se confirma, exatamente. A gente vai falando aqui, né, Malu? A gente vai É, soltando. Depois a gente vê o que acontece. Então é é, isso. então Então é nós isso. nos encontramos no próximo episódio para conversar mais sobre essa obra tão temida. Tão temida. É. Ah, beijos, até a próxima. Tchau, até a próxima.